Aleluia! Glória a Deus, a paz do Senhor para todos os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa reflexão nessa hora. Amém? Em Mateus capítulo 13, no versículo a partir do 36, o Senhor ele vai dar a explicação da parábola do joio. E a partir do versículo 36 vai dizer: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Senhor está dando a explicação da parábola do joio e do trigo. Muitas pessoas eu fico conversando e ali numa conversa informal me perguntam, né? Morgana, por que tem tanta gente ruim no mundo? Por que tem tanta gente boa que está sofrendo, né? Por que tem tanta gente ruim no meio das outras? Porque até mesmo dentro das igrejas, né? Tem tanta gente maravilhosa, tanta gente boa, mas também tem tanta gente que é tão autoritária, que quer ser toda cheia de unção, é santarrão, santarrona demais, né? Então, um mundo tão cheio de mediocridade, um mundo tão cheio de pessoas que são ranzinzas, que são preconceituosas, que gostam de falar demais, né? E eu digo, em todos os lugares vão haver funcionários bons e funcionários também ruins. Então, a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, a casa de Deus também existirá isso, né? Eu digo, existirão os doentes e existirão também os sãos, porque a casa de Deus não deixa de ser um hospital espiritual, e ali entra todo tipo de gente, né? Por mais que as pessoas sejam totalmente, muitas, né, sejam soberbas, querendo ser melhor do que as outras, mas todas somos iguais, todos somos tijolos. Tem uns tijolinhos que vai ser parte da coluna, o outro vai fazer parte do altar, o outro vai fazer parte da calçada ali da igreja, chamando as pessoas para entrarem e ouvir a palavra de Deus. Mas olhando para tudo assim, Jesus ele olha para nós como todos iguais, né? Todos somos tijolinhos na obra de Deus. Então, quem é que pode fazer essa colheita? Só o dono da vinha. Só quando ele vier, ele que vai fazer, ele vai tirar o joio e lançar fora. E ele vai separar o trigo. O trigo é aquela pessoa que você joga para cima, né? A vida bate, a vida vai lá, mas a pessoa, do mesmo jeito que ela sobe, ela desce. E ela tem um princípio, por quê? Porque ela tem conteúdo. Então, ela é uma pessoa mais pesadinha dentro do coração dela. Ela conhece a palavra, ela conhece o amor, ela conhece o temor de Deus. Então, quando ela é sacudida tanto para cima, quando Jesus exalta, né? Quando ela precisa descer mais um pouco, ela não vai deixar de ser aquele grão
que foi colhido pelo Senhor. Mas já o joio, qualquer vento de doutrina, leva ele embora. Você vê, olha, tem tantas igrejas hoje, né? Porque as igrejas hoje, o quê? Somos nós. O Espírito Santo mora dentro do coração. Tem tanta gente que defende, morre por placa denominacional. E isso não pode ser. Nós temos que morrer pela palavra, por Jesus Cristo, né? Não é a placa de igreja que vai salvar ninguém. Quem salva é só Jesus Cristo. Mas muitas pessoas estão dispostas a dar sangue porque acreditam em alguma religião e dizer que a religião A, B ou C é a verdadeira, a outra é a mentirosa. Não é. Né? O seguidor de Cristo é aquelas que faz as mesmas coisas que Cristo e principalmente ama. Por quê? Porque quem é que vai lançar, aqui ó, Mateus 13, no versículo 42, está dizendo, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol do reino ao seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É Jesus quem faz a colheita, né? E os anjos, eles são ali o quê? Eles são encarregados de fazer o que Jesus manda, né? Os anjos, nós aprendemos na palavra de Deus, eles não são deuses nem semideuses, né? O anjo, eles são os nossos servos, nós somos filhos semelhantes a Deus. Então, quando nós clamamos a Deus por misericórdia, por misericórdia, e clamamos e gritamos e suplicamos, os anjos, eles se movimentam ao nosso favor, de acordo com as ordens que Deus, que Jesus, ele dá no céu, a favor de ao nosso favor. Então, eles se movimentam, de acordo com o que clamamos a Deus, com o que oramos, o Senhor, ele envia os seus anjos. Então, anjos, eles não são merecedores de orações, eles não são merecedores, eles são sim nosso anjo, né? Ele nos guarda, mas tudo direcionados por Deus. Então, eles são os nossos servos, né? São os nossos co-servos. Por quê? Porque eles são servos de Deus e nossos co-servos, então isso significa que são também os nossos servos. Então, Jesus, ele vai mandar jogar o joio fora na fornalha, onde vai ter ranger de dentes, e os anjos vão fazer isso. E aqueles que vencerem, aqueles que perseverarem, ganharão, né? Ser forte até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor, ele tem um reino, o reino do seu Pai Deus, para dar àqueles que perseverarem até o fim. Amém? Então, seja joio, seja trigo, amado. Não seja joio. O joio vai ser lançado. O trigo e o joio podem ser muito parecidos, né? O joio, ele quer imitar o trigo. Ele até tem uma aparência de trigo, mas por dentro ele é podre, é sepulcro caiado. Não sejamos assim, né? Vamos mostrar quem somos, se tivermos que mudar, limpar nossas roupas, né? Então vamos nos limpar e melhorar hoje, enquanto o noivo, o dono da vinha, não chega. Vamos, você que é trigo, seja trigo até o fim. Aquele que sobe, aquele que desce, aquele que apanha, aquele que o vento vai do leste, do oeste e não tira ele da posição, né? Já o joio, qualquer vento de doutrina, ele é contaminado e ele vai para onde o vento o soprar, né? Não o vento do Espírito, mas o vento de doutrinas, né? Porque aquele que tem um Espírito Santo obedece só à voz do nosso Deus, o nosso Criador. Amém? Então fica fazendo a reflexão aí sobre essa palavra de hoje. Aguenta mais um pouco, trigo. Você vai vencer. Amém? Em nome de Jesus. Eu sou sua irmã em Cristo, Morgana Kelly, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.